milionário cai de joelhos ao ouvir mendiga negra revelar que seu filho está vivo. Alex nunca imaginou que sua vida perfeita pudesse ruir em um instante, ainda mais por causa de uma voz trêmula e um rosto marcado pela vida dura da rua. Era uma tarde cinzenta em São Paulo. O céu parecia pesar sobre os prédios, enquanto ele andava sem rumo pela calçada apinhada de pessoas que mal notavam um dos homens mais poderosos da cidade ali, entre eles quase invisível. A solidão lhe apertava o peito como uma sombra insistente, mesmo entre aquele caos urbano. Foi então que a viu. Maria, uma mulher simples, pele escura coberta por roupas gastas, olhos fundos que carregavam histórias mais difíceis do que qualquer trato de escritório ou reunião milionária. Ela estava sentada na calçada, abraçada a uma velha sacola, murmurando: "Sabe de algo sobre meu filho?" A pergunta mal sai e ela ergue o olhar, fixando nele uma intensidade que gelou sua alma. Maria não era apenas uma mendiga. Ela viu algo que ninguém mais ousava falar. "Ele está vivo", sussurrou ela, como se revelasse um segredo proibido, "e não está onde você pensa." O riso amargo e os olhos carregados de sofrimento de Maria fizeram o mundo de Alex virar de cabeça para baixo. Eu sei, porque eu vi os fragmentos da vida dele nas noites em que ele cruzou meu caminho. Sua voz, cheia de uma convicção inquietante, quebrou toda a racionalidade que o milionário cultivara. O homem de terno, dono de impérios e fortuna, caiu de joelhos ali, no meio da calçada suja, sentindo a gravidade de uma dor antiga explodir dentro do corpo. Em volta, as pessoas paravam para olhar. Rostos curiosos, boquiabertos, alguns cochichando, outros afastando-se apressados. Um silêncio repentino subiu entre o barulho da cidade. Só aquele chão batido e as vozes trêmulas se misturavam no ar pesado. Ele percebeu que não havia volta. A busca que abandonou há anos seria retomada. E agora, com stakes muito maiores. Mas o que cruzava aquela distância imensa entre o luxo estéril da sua vida e a miséria da rua onde Maria vivia? A resposta estava ali, murmurando palavras num passado que ambos queriam enterrar. Maria, com seu dom estranho, enxergar fragmentos de vidas invisíveis para todos, carregava uma verdade que cortava como faca fria. Eles compartilhavam um laço doloroso. Um segredo que ninguém, nem Alex, nem ela, ousava recordar. Enquanto isso, nas sombras do mercado milionário, um inimigo sorria. Um rival sem escrúpulos, dispuesto a usar essa fragilidade para destruir o império de Alex. Ele não se importava com as piezas humanas envolvidas, apenas com a queda de poder. A vida cheia de privilégios e mentiras começava a ruir, e só restava coragem para enfrentar o que antes negava. Entre becos e reuniões, lágrimas e mentiras, eles precisariam decidir até onde iriam para encontrar a verdade. E quem estavam dispostos a sacrificar. Mas cada resposta vinha acompanhada de um novo mistério, deixando no ar uma dúvida cortante. Será que o que eles buscavam poderia custar a própria vida que tinham? Alex, ajoelhado no chão sujo daquela praça qualquer, mal podia imaginar que os laços que o prendem ao passado eram muito mais fortes e sombrios do que ele jamais sonhou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like. Ele está vivo, ecoavam em sua mente. Mas havia algo na expressão de Maria que o fazia sentir um frio na espinha. Uma fração de segundo depois, um grito se elevou na multidão. Socorro! Alguém ajuda, por favor! Era um clamor desesperado que cortou o ar ensopado da cidade. Alex levantou a cabeça e viu uma jovem correndo em sua direção. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados de pavor. A mulher parou diante dele, ofegante, e antes que pudesse responder qualquer coisa, ela disparou. É o Tiago! Um carro atropelou ele na esquina! O nome atingiu Alex como um soco no estômago. Tiago, seu filho. O desespero se transformou em uma corrida rápida e frenética. Ele atravessou a rua, quase ignorando o tráfego caótico, guiado por um instinto animal. Maria o seguiu, sua voz procurando alcançá-lo. Espere! Você não sabe o que isso significa! Quando chegaram à cena do acidente, a visão era devastadora. O corpo de Tiago estava deitado sobre a calçada, cercado por um pequeno grupo de pessoas. O mundo se tornou um borrão. Alex só conseguia ver seu filho, a imagem do que um dia foi. Mas ao se aproximar, um sentimento de traição agarrou seu... Ele exigiu, a voz tremendo. A mulher levantou os olhos e Alex ficou paralisado. Era Clara, sua ex-esposa, uma figura do passado que ele pensava ter enterrado. Clara, que havia desaparecido quando Tiago era apenas um bebê. Eles não se viam há anos. Eu estou aqui para ajudar, ela disse. Mas a voz saiu trêmula, como se estivesse pedindo perdão. Eu nunca quis que isso acontecesse. Uma onda de emoções o invadiu, confusa e avassaladora. Ele deveria estar aliviado por encontrar seu filho, mas a presença de Clara lhe trouxe um misto de raiva e saudade. Você não tem o direito de aparecer agora, Alex gritou, sentindo seu coração pulsar rápido demais. Onde você estava quando ele precisou de você? Maria, ainda atrás dele, soltou um suspiro profundo. Alex, escute! A verdade é muito mais complicada do que pensa. Não é só sobre vocês. Os murmúrios da multidão começaram a misturar-se ao desespero de Alex. Ele se virou de novo para Tiago, que estava acordando lentamente. Pai, a voz do garoto era um suspiro de esperança. Mas o olhar dele era vazio, como se algo terrível estivesse prestes a surgir. O drama se intensificou. Clara se aproximou de Tiago e, por um instante, parecia que a conexão entre mãe e filho era palpável, quase mágica. Mas então, o garoto começou a tremular, seu rosto contorcendo-se em dor. Acho que eu vi algo! Ele estava pálido agora, a expressão assustada. Alguém estava me observando em todos os lugares. O mundo de Alex ruía novamente. Ele se lembrou de como Maria havia falado com certeza sobre fragmentos de vidas e percebeu que estava muito mais longe da resposta do que imaginava. A verdade parecia estar na ponta da língua de cada um ali, mas não se atreviam a pronunciá-la. E neste momento crítico, quando cada segundo parecia se estender, uma sirene distante começou a tocar. A polícia! Ambulância! A ansiedade pairava no ar como uma nuvem densa. Os olhos da multidão se adaptavam ao novo pânico, e Alex percebeu que o passado que ele havia deixado para trás estava de volta para atormentá-lo. Alguém havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Uma sombra pairava mais próxima do que ele podia suportar.
Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, a revelação de Maria flutuou em sua mente como um eco. Ele está vivo e não está onde você pensa. E se tudo isso estivesse ligado de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado? E se a verdade sobre Tiago fosse mais devastadora ainda? Alex sentiu o coração acelerar enquanto a sirene se aproximava. O mundo ao seu redor estava em câmera lenta, mas ele não conseguia desviar o olhar do filho. Tiago, deitado no chão, parecia cada vez mais pálido, os olhos arregalados, refletindo um medo que cortava como faca. Clara estava ao lado dele, os dedos entrelaçados. Mas algo na expressão dela o fazia tribular entre a raiva e a nostalgia. Ele está vivo e não está onde você pensa. As palavras de Maria ecoavam na mente de Alex, mas naquele momento, tudo o que ele queria era saber que seu filho estaria bem. Tiago, você me escuta! Ele gritou, a voz embargada de desespero. O garoto tentou se levantar, mas a dor o derrotou. Pai, estou com medo. Ele olhou para Clara e as palavras que ela não disse pairavam no ar. Então, uma sombra escura se movia na multidão e Alex pressentiu que algo mais estava por vir. Em meio ao grito abafado da multidão, um grito estridente cortou o ar. Alguém não está aqui faz tempo. Uma mulher se aproximou, sua voz elevada, provocando a atenção dos presentes. Era uma figura conhecida de Alex, mas não era bem-vinda. Era Juliana, uma antiga funcionária da empresa dele, uma pessoa que ele pensou ter deixado para trás. Você não está sozinha nessa, Alex. O que você escondeu sobre Tiago é muito mais complexo do que você imagina. As palavras dela eram um aviso devastador, como uma bomba prestes a explodir. O murmúrio da multidão cresceu, as vozes misturando-se em uma cacofonia de desconfiança e choque. Alex mal podia acompanhar. Do que você está falando? Ele exige, sentindo o chão tremer sob seus pés. Juliana estava agora na borda do círculo. A expressão amarga. Tiago não é apenas seu filho, Alex. Não é do jeito que você pensa. Uma eletricidade percorreu a cena. O riso nervoso da multidão foi interrompido pela revelação que estava prestes a se desdobrar. Ele é fruto de algo que você nunca quis que ninguém soubesse, disse ela. E a verdade dela se cristalizou no ar. A culpa não é só sua. Essa foi uma decisão tomada em conjunto. E Maria sabia. Ela sempre soube. Os olhos de Alex se arregalaram. Ele sentiu seu estômago revirar. Ninguém poderia ter certeza sobre o que ela estava dizendo. Clara olhou para ele, os olhos cheios de confusão e dor. O que você fez, Alex? Tiago, que ainda estava no chão, olhou para o pai, visivelmente confuso. Você falou de mim, pai? O que está acontecendo? O garoto não apenas sentia a dor física, mas também a emocional, que furiosa começava a se acumular entre eles. De repente, Maria se interpôs, seus olhos mostrando uma firmeza inexplicável. Alex, você precisa ouvir. O passado que você está tentando enterrar não pode ser ignorado. Tiago precisa saber quem ele verdadeiramente é. A voz dela tinha um peso que ninguém mais possuía naquele momento. Quem eu sou? Tiago perguntou, a frustração transparecendo em sua voz. Mas com a próxima revelação, as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, mostrando a fragilidade do que era a vida dele. Nesse instante, um homem apareceu na multidão. Uma figura sombria que até então
Alex não havia notado. Ele se aproximou, o olhar fixo e desafiador. Vocês todos estão prestes a descobrir que o que foi perdido é muito mais perigoso do que imaginam. Tiago é apenas a ponta do iceberg. O mundo de Alex ruiu em um instante. Este homem segurou um pedaço de papel na mão, e com isso, cada segredo que ele pensava estar enterrado começou a voltar à tona. A revelação pairava no ar. O silêncio se tornou ensurdecedor. A verdade era que todos ao seu redor estavam envolvidos de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Alex, agora preso, ele sabia que a vida que havia construído estava prestes a desmoronar. O que você sabe? O que está acontecendo? Mas enquanto o homem abriu a boca para falar, um clarão de luz cortou o céu. Um carro em alta velocidade avançava sem controle em direção a eles. O desespero se espalhou pela multidão. E a única coisa que Alex conseguia pensar, enquanto todos gritavam e tentavam se afastar, era que a verdade estava ao alcance. Mas ele poderia perdê-la em um piscar de olhos. O final estava cada vez mais próximo. E a pergunta permanecia no ar. Será que a revelação que aguardava ainda estava para ser anunciada? Enquanto o carro se aproximava, o coração de Alex disparou. Ele gritou: "Tiago, fique baixo!" Corria contra o tempo, a adrenalina fazendo sua cabeça girar. O caos se instalou. Gritos ecoavam, enquanto pessoas tentavam se afastar. A sirene soava ao fundo, mas ele não conseguia desviar o olhar do filho, que continuava no chão, com Clara ao seu lado. E então, em questão de segundos, o carro derrapou, as rodas gritando contra o asfalto, e Alex lançou-se na direção de Tiago, como se pudesse ser a barreira entre ele e o terror que se aproximava. Seu corpo se movia no automático, o instinto o guiando, mas em um piscar de olhos, o impacto aconteceu. Um estrondo, uma colisão, e o mundo virou um turbilhão. Um grito estridente ressoou em seus ouvidos. Alex se viu caindo, o peso do corpo do motorista colidindo com sua própria carne. O estrondo foi seguido de um silêncio gélido, onde ele sem dúvida sentia que algo se partia dentro de si. "Pai!" O grito de Tiago cortou o ar, encharcado de medo. As vozes ao redor se tornaram um eco distante, enquanto Alex tentava se levantar, a dor percorrendo seu corpo. Ele conseguiu se arrastar, sua visão turva, cada movimento uma luta contra a gravidade e a confusão da cena. Mas uma sombra cruzou seu campo de visão. Era a Juliana, com o rosto pálido e olhos arregalados. Ela se aproximou de Alex, a urgência em seus passos. "Alex, escute, é pior do que você pensa!" Sua voz soava como um alerta redobrado, as palavras cortando através do caos. "Tiago não é seu filho apenas. Há segredos que não foram revelados." Alex começou a respirar rapidamente. O medo agora se misturava com confusão. "Como assim?" Ele mal conseguia processar. "O que você quer dizer?" "Tiago, ele é filho de Clara, mas não só dela. Ele é mais complexo." A revelação quase interrompeu o coração de Alex. "E você está no olho do furacão. Não é só passado, há um futuro sombrio pela frente." Neste momento, a mulher vestida de branco, Clara, a própria mãe de Tiago, estava ali, olhando, atenta. O pânico se instalava em sua expressão. "Juliana, não fale assim!" implorou Clara, seu rosto pálido revelando medo profundo. Tiago, deitado no chão, olhava para os três, confuso.
seu mundo desmoronando. O que você está dizendo? O que está acontecendo? As palavras escapavam entre soluços. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo grito cortou o ar. Mais uma vez, a atenção foi desviada. Era Maria, a mulher que havia iniciado essa cadeia de eventos. Vocês precisam entender que as ligações são mais profundas do que imaginam, disse ela, suas mãos gesticulando freneticamente, como se tentasse juntar as peças de um quebra-cabeça. E então, como um combustível jogado na fogueira, uma nova revelação surgiu. Tiago não está apenas preso entre vocês. Ele é parte de uma disputa que vai além do que a maioria pode compreender. Os olhos de Maria ardiam com uma verdade. Um legado que poderia destruir não só Alex, mas todo o seu círculo. A multidão assistia boquiaberta. As verdadeiras conexões começaram a se revelar, revelando laços e traumas emaranhados que pareciam se estender por gerações. Era como se um novo mundo estivesse sendo descortinado diante deles. O peso da realidade se tornava insuportável. E Alex sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se desempenhando. Juliana deu um passo à frente. Sigam o que a Maria está dizendo. O que está acontecendo aqui é o prenúncio de uma guerra, e todos estão envolvidos. O rosto de Tiago se iluminou, mas não de esperança. Era um misto de terror e compreensão. Você está dizendo que somos parte de algo maior? Que essa dor é previsível? Os olhos dele se encheram de lágrimas. É mais do que isso, Juliana continuou, sem se dar conta do impacto que suas palavras tinham. A verdade é que ele não é só seu filho, Alex. Ele é a chave para algo que foi enterrado há muito tempo. Algo que não pode permanecer oculto. Alex sentiu a mão gelar. Agora uma tempestade de incertezas assolava seu coração. O que você quer dizer com a chave? Antes que alguém pudesse responder, o carro de polícia chegou, interrompendo a conversa e trazendo novos agentes para o caos que havia se instalado. Mas o ar já estava pesado, com uma verdade obscura. E Alex sabia que a linha entre o que era real e o que era mentira estava prestes a se desfazer ainda mais. E no fundo, um pensamento insuportável o atormentava. Tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar. A revelação estava mais próxima do que ele imaginava, como um eco à sua espreita, esperando para ser explorada. O presente estava em perigo, mas a verdadeira batalha se daria nas sombras de um passado que ele mal compreendia. Enquanto o carro da polícia chegava, o pânico aumentava. A multidão se agitou, algumas pessoas tentando se afastar, enquanto outras se aproximavam, todas ansiosas por respostas. O ar, ponto. Alex a encarava, os olhos repletos de raiva e confusão. Mas antes que ela pudesse terminar, um homem alto e robusto surgiu do não, empurrando as pessoas de lado como se fossem pedaços de papel. Seu olhar era fixo, intenso, como se já tivesse encarado os demônios mais escuros da vida. "Chega!" gritou ele, a voz rouca ecoando em meio ao tumulto. Alex não gostou do modo como esse intruso olhava para Tiago. Mas antes que pudesse se mover, o homem continuou. "Você não tem ideia do que aconteceu, Alex. Ninguém sabe a verdade." Esse comentário cortou algo profundo em Alex. Ele sentiu uma mistura de raiva, curiosidade e uma pitada de medo. "O que você sabe?" perguntou, a voz carregada de desconfiança. A multidão se aquietou, ansiosa por um desfecho inesperado. O homem passou a mão pelos cabelos emaranhados, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. "Oh, Tiago, ele não é apenas seu filho.
Ele é uma peça de um jogo muito maior, um que você não pode entender. O murmúrio entre as pessoas cresceu, e Alex viu os olhares se voltarem a ele, medindo suas reações. Um jogo? Que jogo? As palavras saíam com dificuldade, a garganta apertando-se. Você não sabe. Sabemos da sua vida escondida, Alex. A verdade sobre Tiago. A verdade que você e sua mãe tentaram roubar de todos nós. O homem parecia saber mais do que deveria, e Alex sentiu um nó no estômago. Tiago, que estava lutando para se levantar, ouviu tudo. Pai, o que ele quer dizer? Sua voz soava perdida, e uma lágrima escapou, misturando-se à sujeira do chão. O coração de Alex se despedaçou ao ver o filho tão confuso e vulnerável. Tiago, calma! Ele estendeu a mão, mas o garoto se afastou, o medo transformando-se em uma forma de raiva. O que está acontecendo? Por que você não me conta a verdade? O homem de antes continuou. Porque todos têm medo. Todos estão com medo do que ele vai descobrir. E você também deveria estar. E com essas palavras, ele lançou um olhar ao redor, como se temesse a própria sombra. Foi então que a atmosfera mudou de novo. Um grupo de homens e mulheres apareceu, as roupas marcadas pela classe e ambição. Alex reconheceu um deles. O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Alex tremia enquanto suas pernas balançavam na incerteza. O homem alto virou-se. Viemos buscar o que é nosso. Tiago pertence a nós. E há muito tempo vocês estão de posse daquilo que nunca deveriam ter. A revelação pairou no ar, como uma tempestade iminente. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Não pode ser! Você não está falando sério! Gritou Clara, a voz quase desesperada. Tiago é nosso filho! Seu filho, talvez. Mas ele é de todos nós. E agora é hora de pagar por isso. O homem avançou um passo, seu olhar fixo em Tiago. O mundo de Alex virou de ponta cabeça. Ele se lembrou das palavras de Maria. Ele está vivo e não está onde você pensa. E agora caiu a ficha. Ele não sabia nada do que realmente estava acontecendo. O clima ficou elétrico. A multidão observava, em um silêncio quase funeral. Alex sentiu um aperto crescente no peito. Seriam essas pessoas uma ameaça? Estariam ligadas ao passado de Tiago? Ou a algum segredo que ele não conhecia? A verdade parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão próxima. O coração pulsava em seus ouvidos, enquanto cada um ali olhava, esperando a próxima reação. E então, naquele momento crítico, Tiago despertou. Pai, o que você esconde de mim? A pergunta era um punhal, cravando-se na alma de Alex. Ele queria proteger o filho, mas qual era o custo disso? O que mais poderia doer além da verdade não revelada? Um grito cortou o ar. Alguém da multidão. Isso não vai ficar assim! As vozes começaram a emanar um alerta. Alex olhou para o homem. O medo agora, tomando conta de seu ser. O que você vai fazer? Mas antes que pudesse obter uma resposta, uma explosão atravessou a cena. A oscilação da tensão foi demais. Um carro estacionado na calçada explodiu e o estrondo ecoou, transformando tudo em caos. Alex viu tudo em câmera lenta, as chamas se erguendo, pessoas gritando e os rostos de Juliana e Clara se contorcendo de horror. E ali, em meio ao fogo e à confusão,
Ele percebeu que a verdade que parecia distante estava prestes a se revelar de uma forma que ninguém poderia imaginar. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Mas uma pergunta persistia em sua mente. Quem realmente era Tiago? E qual era o verdadeiro poder contido dentro dele? O calor da explosão o cercou, e tudo ao redor desmoronou. A única coisa clara era que a guerra havia começado, e a linha entre o que era certo e errado se tornava cada vez mais tênue. No meio do fogo cruzado, Alex percebeu que nenhuma resposta viria sem um preço alto. E com certeza, o que estava por vir seria ainda mais devastador do que qualquer um poderia prever. O calor da explosão envolveu tudo. O cheiro de fumaça e o som ensurdecedor tornaram o mundo um caos de gritos e desespero. Alex sentiu um empurrão no peito. Gritou, mas a confusão dominava o espaço. Pai! A voz do garoto era uma súplica. E isso cortou Alex como uma faca. Ele queria correr até ele, mas ao mesmo tempo não sabia o que o esperava. As chamas crepitavam, enquanto pessoas se moviam de um lado para o outro, desesperadas, sem saber o que fazer. Foi então que algo inesperado aconteceu. De uma lateral, uma figura emergiu das sombras. Alguém que Alex não esperava ver. Era Beatriz, sua irmã, que havia se afastado da família há anos. Ela sempre fora um espírito livre, rompendo com todas as tradições familiares. "Alex!" gritou, seus olhos brilhando com a urgência da situação. "Você não está entendendo!" O queixo de Alex caiu, o choque o paralisou. "Beatriz, o que você está fazendo aqui?" A pergunta escapuliu entre um fio de esperança e desespero. O que ela tinha a ver com tudo isso? Eu tenho que te contar. Tiago não é só seu filho. Ele é parte de um plano que você não conhece. Você precisa ouvir. A urgência na voz dela era palpável. As pessoas ao redor diminuíram o ritmo para ouvir e a atenção se voltou para a nova figura emergente. Um grupo de policiais chegou, bloqueando o caminho e fazendo a multidão recuar. As sirenes soavam e as luzes azuis piscavam, criando um clima ainda mais tenso. "Afastem-se! Afastem-se!" Um policial gritou e todos começaram a se mover, mas Alex estava preso entre o caos e o que Beatriz dizia. "Alex!" Ela chamou novamente, sua voz cortando o ar como se ela pudesse fazer a verdade emergir. "Tiago, ele não é apenas seu filho. Ele é parte de algo maior que você não pode imaginar. Algo ligado a um segredo familiar." Alex se sentiu tonto. As palavras dela ressoavam em seu cérebro como um eco distante. Mas ele precisava de respostas. Precisava entender. "O que você quer dizer com segredo? O que está acontecendo?" Antes que ela pudesse responder, Clara, a ex-esposa, deu um passo à frente, seu rosto pálido e desesperado. "Beatriz, você não sabe o que está dizendo. Não traga isso pra cima, não agora." Isso bateu como uma tempestade. Alex olhou entre as duas mulheres, confuso e com raiva. Dizer o quê? O que caramba está acontecendo? A frustração brotava dele. Se você soubesse a verdade sobre a família, sobre o que Tiago realmente representa, você entenderia. Beatriz continuou, a voz quase um sussurro, mas poderosa o suficiente para calar a multidão. "Representa o quê?" Alex indagou, a raiva misturando-se à curiosidade. "Diga de uma vez." Foi um instante, mas parecia uma eternidade. E então, Beatriz respirou fundo e soltou. "Ele é a chave para um legado ancestral. Algo que foi escondido. Um poder que nós, a família, guardamos, mas que agora alguém está prestes a tomar." As palavras dela ecoaram como um trovão na cabeça de Alex. Um legado ancestral? Poderes? O que ela estava dizendo?
Mas então, um outro estrondo se fez ouvir. A explosão não era um mero susto. Era apenas o começo. O carro que havia explodido não tinha sido um acidente. Ele havia sido atacado. Alex sentiu um frio na espinha. As chamas dançavam e as sombras ao redor pareciam engolir o espaço. Aquilo não era apenas um evento isolado. Era algo calculado. Quem está por trás disso? Alex perguntou, a voz quase um rugido. Olhou para o homem que tinha aparecido antes, pensando que talvez ele soubesse. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, um terceiro grupo de homens surgiu das sombras. Eles estavam armados, os rostos cobertos, e a tensão cresceu instantaneamente. "Vamos levá-los!" um deles gritou. O pânico tomou conta novamente. As pessoas começaram a correr, mas Alex estava preso, sem saber a quem se virar. Ele olhou para Tiago, que estava se levantando lentamente. O menino parecia entre confuso e com medo, e isso cortava ainda mais o coração de Alex. "Tiago, vem comigo!" Alex gritou, estendendo a mão. Mas o garoto hesitou, como se estivesse sendo puxado para a frente por algo que ele não podia ver. Alex percebeu que a geração anterior tinha uma responsabilidade, um legado complicado que não conseguiam compreender. Beatriz estava quase ao seu lado agora. "Você precisa entender, Alex! Ninguém está a salvo aqui. Tiago não é apenas um menino. Ele é a única coisa que pode nos salvar da verdade que está prestes a ser revelada." Em meio ao caos, alguém disparou um tiro. O som ressoou e fez o coração de Alex parar. O impacto? Uma reviravolta drástica estava se desenrolando. E a verdade? Estava prestes a explodir como o carro que agora queimava atrás deles. O que eles conheciam mudaria para sempre. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. O que Tiago realmente era e quem eles precisavam enfrentar para proteger seu futuro? Alex sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a fumaça densa do carro em chamas obscurecia a visão. Ele olhou para Tiago, que ainda permanecia paralisado, a expressão no rosto misturando confusão com medo. "Tiago, vem aqui!" gritou Alex, mas o garoto mal parecia ouvir, o olhar fixo na explosão que consumia a cena. Beatriz estava ao seu lado, mas a atenção de todos estava nesse novo perigo. Olhando para os homens armados, um frio na espinha subiu pela coluna de Alex. "O que você quer?" Ele se dirigiu aos intrusos, a voz tremendo, mas ancorada pela necessidade de proteger seu filho. Os homens começaram a se mover em direção à multidão. "Estamos aqui por sua causa, Alex", disse um deles, ainda mantendo a calma em meio ao pânico. "O legado que você ignorou é a razão de estarmos aqui." Legado? Que legado? O coração de Alex disparava. Ele percebia que, em poucos minutos, sua vida se tornara uma linha tênue entre o passado e o presente. O homem olhou para Tiago, um sorriso malicioso dançando em seus lábios. "Tiago é muito mais do que você imagina. Ele não pertence apenas a você. E agora é hora de você encarar a verdade." Um grito cortou o ar. Era Clara! "Não! Não se atreva a tocá-lo!" Sua voz ecoou com desespero, mas a expressão nos rostos dos homens não mudou. Eles já estavam próximos de Tiago, a atenção focada no garoto. "Parem!" gritou Alex,
correndo na frente do filho, os músculos tensos e prontos para defender. O grupo armou-se e, em frações de segundos, a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. O impacto de segredos e medos estava prestes a eclodir em uma revelação devastadora. Alex, você precisa se lembrar! Beatriz gritou, enquanto as mãos dela tremiam. O que aconteceu naquela noite? Foi você que decidiu. Você fez um pacto. Um frio imenso paralisou Alex. Lembranças distantes começaram a emergir como um pesadelo. Ele se lembrou de uma cerimônia obscura, murmúrios em uma língua esquecida. Ele se lembrava vagamente. Criaturas com rostos sombrios surgindo na penumbra. Uma conexão que ele havia tentado violentamente enterrar. Mais um grito. Tiago, não! Clara se precipitou em direção ao filho, mas antes que ela pudesse alcançá-lo, uma explosão nova estourou na direção oposta. Ha, 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 ha! Ossadas de chamas, repuxando por um momento o foco da multidão. O golpe de energia e desespero pulou entre eles. Corra! Gritou Beatriz, puxando Alex para o lado. O pânico se espalhou, as pessoas empurradas para todos os lados. E então, de repente, as coisas mudaram. Depois da explosão, algo incomum aconteceu. Tiago, mesmo em sua fragilidade, começou a brilhar. Um brilho dourado emanou do garoto, cercado por uma aura que parecia alimentá-lo. Alex e Clara, paralisados em choque, assistiram, seus corações aos pulos. Meu Deus, o que está acontecendo? Murmurou Clara, enquanto Tiago olhava em volta confuso, a luz pulsando como se fosse parte dele. As figuras dos homens armados recuaram, o medo agora estampado em seus rostos. É você! Um deles sussurrou, a voz tremulando. Você é a chave! É isso que estávamos procurando. As palavras ecoaram como um trovão. A realidade tomou um novo rumo, e Alex sentiu uma onda de pânico. O que você fez, Tiago? O garoto ergueu a cabeça, seu olhar se encontrando com o pai. E então ele sorriu. Pai, eu finalmente entendi. Não é apenas sobre nós. Ele respirou fundo, a aura ao seu redor crescendo. Um poder inexplicável pulsava através dele, e Alex sentiu um nó na garganta. As coisas nunca seriam as mesmas. E nesse instante, outro estrondo ocorreu. Um grupo de pessoas, figuras encapuzadas, começou a surgir entre as chamas. É hora de revelarmos a verdade. Uma voz clara soou através do tumulto, quebrando o medo instalado. Alex olhou para Beatriz e o olhar dela disse tudo. O que quer que fosse, eles estavam prestes a descobrir. A dúvida se instalou. A verdade sobre o que exatamente? Ele indagou, respirando de forma pesada, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia mudar o destino de todos. Tiago era realmente a chave. Mas a pergunta que pairava no ar era: que tipo de chave ele era? E que segredos ainda estavam enterrados na história da família, prontos para emergir e prendê-los em um ciclo de dor e perda? A multidão observava, o choque nos rostos colorindo a cena como uma tela de angústia. E Alex soube, de alguma forma, que a resposta estava prestes a ser desencadeada. Alex estava paralisado. O ambiente ao seu redor parecia se desenrolar em câmera lenta, enquanto as palavras de Beatriz reverberavam. Elas eram como ecos de um tempo que ele tinha tentado esquecer. Ele é parte de um legado. E enquanto isso, a aura de Tiago crescia, ofuscando
todo o pânico em que estavam envolvidos por um breve momento. Mas logo a verdade seria empurrada à força para a superfície, devastadora como uma onda. De repente, uma figura encapuzada surgiu das chamas, sua presença ameaçadora cortando o ar como uma lâmina afiada. Alex mal teve tempo de processar a imagem quando a figura se lançou em direção a Tiago. "Não!" ele gritou, seu corpo se movendo instintivamente, mas foi tarde demais. A figura agarrou o garoto, puxando-o para trás. O pânico instalou-se como um veneno. A multidão começou a gritar, pessoas se afastando em desespero. Alex viu a luz ao redor de Tiago começar a vacilar, como se estivesse sendo drenada por mãos invisíveis. "Solte, meu filho!" A devastação na voz de Alex cortou a multidão. "Ele não pertence a você, Alex!" A figura gritou, sua voz carregando a crueldade da revelação. "Ele é nosso! Você não faz ideia do que realmente é!" As palavras aqueceram o ar, e um novo tipo de medo se espalhou pelo coração de todos ali. Tiago, em um momento de consciência, olhou diretamente nos olhos do sequestrador. "Quem é você? O que você quer de mim?" O garoto estava tremendo, os olhos cheios de confusão. A figura inclinou a cabeça, a capa se movendo como uma sombra. Quando a capuz caiu, levemente, Alex ficou incrédulo. O rosto iluminado pela luz das chamas revelava um alguém que ele nunca teria esperado ver. Era Lucas, o irmão perdido em um passado que Alex havia enterrado há anos. "Lucas, você está vivo?" A incredulidade consumiu Alex. Ele se parte em 1000 pedaços, e o nó em sua garganta parecia mais esmagador. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você?" "Você não entende, não é? Temos uma responsabilidade", Lucas respondeu, sua voz carregada de algo entre dor e firmeza. "Eu vim pegar Tiago. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar." O impacto das palavras deixou a todos em estado de choque. Alex se aproximou, mas o temor o impediu de ir adiante. "O que você quer dizer? O que esse legado significa?" "Tiago é mais do que um menino. Ele é a herança de um poder que precisamos proteger. O que vocês não sabem pode acabar com todos nós", Lucas afirmou, os olhos ardendo com um fervor que apenas alguém que passou por muito poderia ter. Clara então gritou, a voz dela rasgando a tensão. "Power, que poder é esse? O que você quer dizer com herança?" A angústia em seus olhos era palpável, e todos estavam agora tão envolvidos nessa teia de segredos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ainda maior sacudiu o chão, como se o universo estivesse se despedaçando. Alex caiu de joelhos, e todos foram jogados para trás pelo impacto. O caos se instaurou novamente. No meio do alvoroço, a imagem de Tiago flutuando entre a luz e a escuridão ficou gravada na mente de Alex. "Não, Tiago!" ele gritou em desespero, tentando se levantar, mas as chamas dançaram mais uma vez, cercando-os. Ele olhou para Lucas e a raiva dominou sua mente. "Se você realmente se importa, me diga a verdade agora. É hora de encarar os fantasmas do passado, irmão." Lucas gritou de volta, enquanto a fumaça começava a engolir a cena. O que aconteceu a seguir foi um desdobrar violento de realidades. O chão tremeu e uma luz ofuscante emanou de Tiago. A princípio, todos hesitaram em avançar, mas então o brilho começou a se dispersar, revelando círculos engrenados, símbolos ancestrais que ninguém jamais havia visto. A revelação era tamanha que Alex ficou sem palavras.
No meio do tumulto, ele percebeu que tudo estava conectado. O legado, a herança, a verdade sobre Tiago. Tudo se entrelaçava em um arcano que parecia vir à tona. A imagem de Lucas, como a ponte do passado ao presente, revelava uma nova dimensão. Mas o que Alex não sabia é que, além de tudo isso, havia algo mais profundo que estava para ser revelado. Algo que mudaria para sempre sua percepção sobre quem ele realmente era e o que se esperava dele. E à medida que a luz começava a se dissipar, a única coisa clara era que novos conflitos estavam apenas começando. Então, tudo isso era um plano? Alex murmurou, olhando para Lucas. Mas antes que pudessem mais, um grito ensurdecedor ecoou. Tiago estava a ponto de fazer uma escolha que mudaria o destino de todos. E enquanto as sombras se aglomeravam, Alex sentiu que a próxima revelação estava prestes a quebrar todas as barreiras da realidade que conhecia. E tudo o que havia construído até aquele momento. A luz ao redor de Tiago pulsava, cada vez mais intensa, enquanto a figura de Lucas o segurava firmemente. O ambiente estava em caos, mas o brilho emanado pelo garoto parecia ignorar toda a tumulto. Mas, pai, eu posso sentir algo. É como se tudo fizesse parte de mim. Tiago respondeu, a voz tremendo entre a confusão. O menino olhou intensamente para Lucas, que mantinha um semblante sério e determinado. A conexão entre eles se tornava cada vez mais clara, mas Alex não sabia como processar isso. Deixe-o ir! Clara gritou, com todas as forças. Mas Lucas manteve seu olhar fixo em Tiago, enquanto as chamas se contorciam atrás deles. Você não percebe? Ele é a chave. O que vem mais à frente não pode ser impedido, Alex. Estão vindo atrás de nós. Nesse momento, a multidão apática ao que estava acontecendo começou a murmurar. O pânico era palpável. Gritos ecoavam e as pessoas se afastavam, buscando segurança. Então, no meio do tumulto, algo inesperado aconteceu. Um grupo de seres sombrios, com a mesma aura que Tiago estava irradiando, surgiu das chamas. Eles eram altos, envoltos em uma névoa negra. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O semblante de Lucas se transformou em terror. Eles estão aqui! O que eu temia está prestes a acontecer. O tom de urgência era real e o pânico contagioso. Alex olhou ao redor tentando entender. Tiago, precisamos sair! Ele gritou novamente, mas o garoto estava fixado no grupo, a luz dele pulsando como um farol, atraindo a atenção dos seres. O que eram aquelas criaturas? E por que pareciam tão interessadas nele? Você não pode ir, Tiago, um dos seres falou. Sua voz soa como um eco distante, reverberando nas paredes da mente de Alex. Acreditamos que você pode nos ajudar a completar o que seu pai começou. A herança é sua, e o poder que você possui é o que procuramos. Uma onda gelada percorreu a espinha de Alex. O que você quer dizer com isso? Ele indagou. A incredulidade se torne desesperada, e então, num movimento rápido demais para que Alex pudesse reagir, um dos seres se aproximou de Tiago. A luz começou a se contorcer, minguando. Não, não toque nele, Alex berrou, correndo na direção do filho. Mas os seres formaram um círculo, isolando-os do resto da multidão. Ele precisa escolher, aceitar o que realmente é, outro ser disse, colocando suas mãos em Tiago. Estamos aqui para ativar o seu verdadeiro poder.
Tiago olhou para Alex, confuso. Pai, o que eles querem de mim? O garoto estava lutando contra a influência do ser, mas a luz ao seu redor começava a entrar em ebulição. O esperar no ar era quase elétrico. Em meio às chamas e aos gritos, a verdade se precipitou. Foi nesse momento tumultuado que um grito estourou no meio da multidão. É tudo uma farsa! O passado não era o que vocês pensavam! As palavras cortaram a tensão como uma faca afiada. Todos viraram-se, e quem proferira a frase ficou exposta. Era uma mulher com um olhar decidido, mas quem era ela? O rosto parecia familiar, mas Alex não conseguiu identificar. Irmã? Lucas disse, o pânico tomando conta dele. O que você está fazendo aqui? E na fração de segundo seguinte, um clique na cabeça de Alex fez tudo mudar. Você é a nossa irmã perdida! É verdade. A mulher confirmou, olhando diretamente para Lucas. Parece que tudo caiu no lugar por um momento. O passado esquecido estava se revelando. Mas isso não é só sobre nós. Tiago é apenas o começo. A batalha pelo que é nosso está chegando, e nós precisamos lutar. Os seres olhavam fixamente, como se a disputa exposta fosse mais uma peça do quebra-cabeças. A mulher continuou. Eu sei quem está vindo, e o que acontecerá se não agirmos. Vocês todos estão em perigo. A revelação ressoou profundamente, um eco através dos corações presentes. Alex olhou para Tiago, que parecia aturdido e cada vez mais perdido. O caminho à frente nunca esteve tão claro. Causa e consequência girando em seu redor. O que começou como uma batalha pelo poder agora se tornava um conflito familiar, envolto em segredos e tramas que se entrelaçavam. O que nós devemos fazer? Alex perguntou à irmã, a urgência na voz crescendo. Mas o que quer que estivesse prestes a acontecer era uma verdadeira tempestade, e eles estavam no olho do furacão. E antes que pudesse parar para pensar, um grito mais alto permeou o ar. Ele não pode ser aceito. O legado deve ser interrompido. A multidão se dividiu, e Alex percebeu que essa batalha não era apenas física, mas uma luta pela verdade, pelo que realmente eram, e o que precisariam enfrentar para proteger Tiago, que em meio a tudo isso agora parecia mais indefeso do que nunca. Ele sentiu que cada dor, cada escolha, poderia levar à ruína ou à salvação. Mas uma pergunta crucial pairava no ar. Seria a verdade realmente o que eles buscavam? Ou a revelação de quem Tiago realmente? Alex, ainda paralisado pela revelação de Lucas, lutava para entender o que isso significava. Tiago, controla isso! Gritou, a angústia invadindo sua voz. Eu não sei como! O garoto respondeu, o desespero claro em sua expressão. As criaturas começaram a recuar. A luz que emanava dele era algo que influenciava o ambiente. Mas a presença de Lucas parecia um peso, uma sombra sobre a certeza que Alex queria. Tiago, você é mais forte do que pensa. Não deixe que eles te enganem. Clara interveio, como se tentasse puxar o filho de volta à realidade. Os seres ameaçadores sussurravam entre si. A tensão no ar tornava-se palpável. O ambiente parecia se contorcer, o clima esquentando com a energia de cada um. Então, a mulher que se apresentara como irmã de Lucas atravessou a multidão, os olhos firmes. Tiago, você não precisa ter medo. Isso é o que nós precisamos fazer agora. Enquanto palavras de força e esperança eram ditas, Alex sentiu que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Tiago fechou os olhos, a luz começando a brilhar de uma forma que ofuscava tudo ao redor, e com um grito,
Ele libertou a energia que jorrava de seu ser. A explosão de luz despedaçou a escuridão, e em um instante os seres desapareceram como fumaça ao vento. Todo o caos ao redor acalmou, e a cidade começou a se transformar. O calor se dissipou aos poucos, revelando a realidade colorida que antes estava escondida pela bruma. Tiago abriu os olhos e olhou para Alex, sua expressão misturando alívio e exaustão. Pai, eu não sei o que aconteceu, ele murmura. Foi como se algo dentro de mim despertasse. Alex se aproximou do filho, abraçando-o com força. Você foi incrível, eu sempre soube que você tinha algo especial. O aterto no teito começou a aliviar, e Clara se juntou a eles em um abraço coletivo, a família finalmente se reunindo em meio ao rescaldo. Lucas, ainda vendo a cena, aproximou-se. Vocês têm que entender que isso não acabou. O caminho à frente será difícil. Eles voltarão, e nós estaremos prontos. Clara respondeu com firmeza. Mas o olhar de Alex revelou uma incerteza. O que exatamente temos que enfrentar? A mulher encarou Alex. Dizem que a herança que carregamos é uma responsabilidade que não podemos ignorar. Os que foram perdidos estão ainda pelo caminho. Precisamos descobrir o que realmente somos e o que a família representa. O espírito da luta voltava, e Alex sabia que a divisão de suas vidas nunca o abandonaria. O legado que revelaram era apenas uma parte do divulgador do que estava por vir. Enquanto as sombras se dissipavam, uma ideia nova surgiu em sua mente. A vida que ele conhecia não havia ido embora, mas agora existia um desafio ainda mais profundo. Ele olhou para o filho e sentiu um novo tipo de força dentro dele. Estamos juntos nessa. Nós vamos enfrentar isso como uma família. E nesse momento, com a cidade começando a despertar ao redor deles, um novo futuro se formava, cheio de possibilidades desconhecidas. O sorriso de Tiago iluminou o ambiente. Então vamos descobrir juntos o que isso significa, ele disse, a coragem ressoando em sua voz. Então os quatro se entreolharam, um pacto silencioso formado entre eles. Era um passo para um novo começo, onde segredos seriam desvendados e desafios superados. Mas, enquanto o sentido renovado de esperança preenchia o ar, uma dúvida inquietante ainda pairava. Até onde estariam dispostos a ir para proteger um ao outro? E o que mais poderia surgir das sombras? Se você gostou desta aventura emocionante, lembre-se de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá a seguir. Você precisa compartilhar esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo.